Oi, eu sou a Anne de Nonae da Silva, orientadora do professor Pedro Augusto Preda Fontão e estudante de Geografia da Universidade Federal do Paraná. Meu trabalho se chama Variações do Ritmo Pluvial no Estado do Paraná, Avaliação das Secas Meteorológicas por meio de diferentes índices climáticos. Bom, então, como o meu título diz, né, a minha área de estudo é o estado do Paraná, e esse é um estado do sul do Brasil que tem como característica climatológica ter chuvas bem distribuídas o ano todo. No entanto, não é isso que a gente tem observado nos últimos anos, e é por isso que se deu o meu trabalho, né? Então, o objetivo do meu trabalho é avaliar a severidade, duração e distribuição geográfica da seca meteorológica sofrida pelo estado do Paraná nesse triênio de 2019 e 2021, através da aplicação de índices quantificadores de seca. Né? O que são esses índices quantificadores de seca? São cálculos matemáticos que são realizados dentro de uma série histórica, onde se avalia a variação, né, da chuva, e a gente identifica, né, os períodos onde se choveu mais ou se choveu menos, né, e dentro disso a gente avalia classes de seca ou não seca, né, umidade excessiva. Bom, a metodologia, ela se baseou, então, primeiramente na criação de um banco de dados, né, cujo a fonte de dados se deu por diversas instituições. A partir dessas instituições, foi feita uma filtragem e foi determinada a malha amostral, onde foi coberto todo o estado do Paraná, através de 55 pontos, e em cada um desses 55 pontos foram aplicados 6 índices de quantificação de seca, né? Índice de porcentagem normal, Z-score, índice de precipitação padronizada, índice de anomalia de chuva, índice de desvio de chuva de Lambe e método dos DCIS. Esses índices foram escolhidos porque, pela facilidade da disponibilização de dados só de precipitação, os dados de input necessários eram só de precipitação, e pela facilidade matemática de cálculo. Bom, indo para os resultados, primeiramente vou falar da distribuição espacial. E todos os 6 índices, eles deram uma resposta muito parecida. Né? Nos 3 anos, 2019, 2020 e 2021, todos os índices eles demonstraram, praticamente para todos os postos analisados, uma tendência de seca, né? Com severidades diferentes, mas todos eles foram apresentando esse quadro de seca. Então, tudo que está próximo do vermelho é mais seco, tudo que está próximo do azul é mais úmido, com algumas exceções aqui pontuais. Então, para o PN foi isso, para o Z-Score foi assim, para o SPI, mesma coisa. Para o RAI também, para o índice de Lambe e para o método dos DCIS. O método dos DCIS ele difere um pouquinho só, porque tudo que está próximo de 10 é muito úmido e tudo que está próximo de 0 é muito seco. E ele foi um índice que ele apresentou mais variações, apesar de ser mais extremo. Quanto à duração e severidade, eu coloquei aqui, organizei do menos severo para o mais severo. E uma coisa importante que também todos os índices apontaram como 2020 como o ano mais seco. Então, eles foram se comportando assim. Essas barras coloridas em cinza, elas estão demonstrando a distância entre o normal e o mais extremo, e eles foram, né, evoluindo gradativamente até a gente chegar no método dos DCIS, que foi o índice que apresentou a maior, foi o índice mais extremo apresentado. Isso se dá basicamente também porque ele é o índice que apresenta menos classes de severidade. Inclusive, ele também apresenta 2 registros de umidade extrema. No entanto, ele apresenta mais de 60% das amostras como seca extrema. Bom, a conclusão disso tudo é que, primeiramente, a escala anual ela é super interessante para demonstrar esse panorama geral que eu acabei de demonstrar para vocês, mas a escala sazonal, que eu não pude trazer aqui agora, ela é mais interessante para demonstrar a escala de detalhes.
Não foi possível com esse trabalho determinar o fim da seca meteorológica, porque ainda em 2021 a gente tinha um quadro bem estabelecido, né, conforme os gráficos que a gente viu até agora. De todos os anos estudados, 2020 apresentou a maior severidade de seca, e dos métodos, os DCIs foram considerados o método dos DCIs mais extremistas, enquanto o método de porcentagem normal mais conservador, porque ele ficou mais próximo da normalidade. No entanto, independente disso, todos os índices apontam para um quadro de seca generalizada no estado do Paraná. Isso é, em todas as regiões do Paraná foi identificado um quadro de seca. Bom, o trabalho é isso. Muito obrigada.